120 mil pessoas saíram às ruas do centro do Rio de Janeiro para protestar contra a chamada emenda Ibsen, que altera as regras de divisão dos royalties do petróleo. Pela mudança aprovada na Câmara e ainda em discussão no Senado, os estados produtores perdem bilhões em receita e o bolo passa a ser dividido por todos com base no Fundo de Participação dos Estados. Os manifestantes se encontraram na Candelária, cenário de manifestações importantes na história do país. O estado do Rio de Janeiro e municípios produtores de petróleo decretaram ponto facultativo para os servidores poderem participar do ato. Nós perderíamos 99% dos nossos recursos dos royalties, que são 60% da arrecadação do município. Ou seja, perderíamos mais de 50% da nossa arrecadação de um dia para o outro. Prefeitos de 5 cidades do Rio Grande do Sul, que são beneficiadas pelos royalties, também vieram protestar. A questão dos royalties no nosso município é uma perda da principal fonte de receita do nosso município. Perdemos 20% da receita anual do município de Tramandaí, o que vai inviabilizar todas as questões sociais, a questão educacional e a questão de saúde em nossa cidade. Artistas se juntaram no grito contra a emenda Ibsen. Atletas e representantes do Comitê Olímpico Brasileiro disseram que o esporte perderia com a mudança. A nossa preocupação nesse momento é o pré-Olimpíada, ou seja, a preparação dos atletas. E faltar recursos para os atletas no estado e na cidade do Rio de Janeiro, para nós seria uma grande perda e por isso os atletas estão aqui mobilizados. Com as novas regras, a arrecadação do estado e municípios do Rio cairia de cerca de 7 bilhões de reais para 100 milhões de reais por ano. No Espírito Santo, as perdas seriam de 400 milhões. 90% da produção de petróleo no Brasil no ano passado saíram destes dois estados. O governador capixaba, Paulo Artung, participou da passeata, que contou com a presença de autoridades das 3 esferas de governo. É uma grande covardia, porque quando tem um acidente aqui de óleo na Baía de Guanabara, em Campos, o impacto é no Rio de Janeiro, não é em Rondônia, no Mato Grosso. E a Constituição determina o royalty para compensar o impacto. Os royalties são pagos pelas empresas com uma compensação ambiental e social pela exploração de petróleo. A participação especial é um pagamento extra, quando a produção atinge volume muito alto em determinado campo. Pelo modelo atual, a União fica com 40% dos royalties pagos, os estados e municípios produtores com 45%. Cidades com instalações petrolíferas, como refinarias, ganham 7,5%. Os demais 7,5% vão para o Fundo Especial, que é dividido entre todos os estados e municípios do Brasil. Pela proposta dos deputados Ibsen Pinheiro e Humberto Souto, aprovada na Câmara na semana passada, o dinheiro pago pelos royalties e pela participação especial seria dividido de outra forma. 40% para a União e 60% por todos os estados e municípios do país, tomando como base o Fundo de Participação dos Estados. Segundo o governador do Rio de Janeiro, o estado estaria disposto a negociar o rateio dos royalties nos futuros contratos do pré-sal. A mobilização seria para honrar os contratos já vigentes da forma como eles foram acertados. O Congresso Nacional deve avaliar a mensagem do presidente no que diz respeito ao pré-sal não licitado, ao pós-sal licitado e ao pré-sal já licitado. Não há discussão, as regras são claras. Que o Congresso Nacional tem toda a legitimidade para discutir e decidir é sobre o pré-sal a ser licitado, que é a grande quantidade e que ainda não foi licitado, portanto, há chance ainda de uma mudança das regras estabelecidas atualmente. Segundo a Polícia Militar, 120 mil pessoas participaram da manifestação, que terminou com shows de artistas em um palco montado na Cinelândia. E a polêmica sobre os royalties levou a Brasília 2 governadores de estados não produtores, Eduardo Campos, de Pernambuco, e Cid Gomes, do Ceará. Eles se encontraram com o presidente do Senado, José Sarney, e defenderam uma saída negociada. E não descarto a proposta que está nas mãos do senador Pedro Simão
para que a União cubra a perda dos estados produtores. Vamos a Brasília com Carlos Monforte. Monforte, boa noite. Quem também entrou na discussão foi o governador de São Paulo, estava meio sumido dessa conversa, e estado que também é produtor de petróleo. Boa noite, André. José Serra, que até agora não tinha se manifestado sobre a guerra dos royalties, tomou as dores do Rio de Janeiro e do Espírito Santo. Diz que a emenda Ibsen, do jeito que está, é inaceitável porque vai quebrar os dois estados. Em Brasília, uma caminhada de dois governadores. O lema do Ceará e de Pernambuco: todos têm direito ao lucro da exploração do petróleo. E eles foram pedir justamente aos senadores que não mudem isso. O discurso ainda incluiu uma crítica ao Rio. Se o Rio de Janeiro, a representação política do Rio de Janeiro, continuar com a postura que tem tido até o momento, ela vai encontrar má vontade. A Câmara já deu um sinal claro de que não é com radicalismo, não é com prepotência, com arrogância que se vai conseguir avançar nessa questão. A proposta aprovada pela Câmara divide igualmente os royalties entre estados e municípios produtores e não produtores de petróleo e tem mobilizado governadores de todo o país. Até quem estava calado, hoje resolveu opinar. O projeto, do jeito que está, arruína o Rio de Janeiro e o Espírito Santo e, portanto, é inaceitável nesses termos. Entre os senadores ainda não há consenso sobre nada. O governo diz que vê como natural a pressão neste momento de todos os lados, mas ainda aposta na negociação e não para de ouvir o pedido para que a discussão sobre a divisão dos royalties seja feita com calma. Se você não tiver um entendimento, a urgência vai provocar uma obstrução de matérias aqui no Senado. Então seria muito bom que o governo pudesse recuar da urgência. E enfim, um sinal. O governo admitiu pela primeira vez que pode rever a urgência para a votação do projeto que trata da distribuição dos royalties. Se nós conseguirmos construir em 45 dias essa proposta de transição, e eu quero isso, nós iremos votar. Se não conseguirmos votar em 45 dias isso, nós votaremos o que é possível votar com o regime de urgência e deixaremos o que não é possível votar para depois das eleições. E para falar sobre essa disputa pelos royalties do pré-sal, o Jornal das 10 recebe aqui em Brasília o governador de Pernambuco, Eduardo Campos, que é do PSB. Bom, governador, a polêmica está formada aí, vocês já vinham conversando, os governadores do Nordeste já tinham conversado sobre esse assunto, já tinham trazido esse problema aqui a Brasília, discutir essa repartição dos royalties, esse dinheiro todo que sai do petróleo, mas agora chegou no impasse, né? Veio esse projeto dos dois deputados e o senhor está propondo uma mudança, uma transição, não uma culpa, porque também se tirar esse dinheiro imediatamente do Rio e do Espírito Santo, como disse o governador de São Paulo, vai quebrar os dois estados. O que é essa transição? Olha, Monfort, nós desde o início, até aqui mesmo no programa, falei de que colocar um cabo de guerra num debate sério como esse não era o melhor caminho. Nós deixamos claro que aquele jogo que foi iniciado, inclusive, pelo próprio governador do Rio, do tudo ou nada, não era o melhor caminho. Nós precisávamos dialogar. Nós, hora nenhuma, os governadores e o fórum de governadores que reuniu no Ceará, junto com o governador Cid Gomes, nós não propusemos mexer nos recursos que o Rio recebe hoje, fruto da exploração de petróleo em mar, em áreas que não são do pré-sal. Hora nenhuma tratamos disso. O que nós colocamos era que os recursos vindos dos royalties da área do pré-sal precisavam ser distribuídos como país de uma maneira mais federativa, mais justa. Não podemos ver municípios que têm 50, 60 mil pessoas receber mais royalties do que estados inteiros da federação. E era preciso que esses recursos dos royalties não fossem gastos de qualquer forma. Até porque o petróleo acaba, essa receita acaba. Se você colocar isso para folha de pagamento, para gastos correntes, era necessário que esses recursos fossem utilizados exclusivamente em investimentos em áreas de ciência e tecnologia, em educação. Essa foi a nossa proposta. Como resposta, tivemos agressão, falta de bom senso, agressão aos governadores, agressão do Nordeste, de outras áreas do Brasil, ao próprio Congresso. Deu no que deu. Os parlamentares apresentaram a emenda, tiveram apoio dos prefeitos do Brasil inteiro, que estão vivendo uma grande crise fiscal,
e aprovaram uma emenda que toca não só o pré-sal, mas a receita corrente hoje. Quem governa sabe, quem tem responsabilidade, que não se pode tirar de um Estado 7 bilhões, porque tem lá a população que está precisando dos serviços públicos. Agora, é chegada a hora de bom senso, de parar de agressões, de factoides políticos com cheiro de campanha eleitoral, para se ter respeito ao Congresso, dialogar e encontrarmos um caminho que garanta o que é área de pré-sal a essa altura. Não há quem construa dentro do Congresso algo que não seja uma partilha por igual, como está na proposta do Ibsen Pinheiro. Agora, a área já concedida hoje, nós precisamos garantir uma forma de transição